Oi, gente, boa noite, tudo bom? Vou gravar aqui, eu tinha feito um aqui, mas gravei sem áudio, aí deu errado. Fiz aqui um vídeo rápido só para tentar orientar aí o fechamento do trabalho para quem está com alguma dificuldade, mais de um pedido, a gente tenta sempre atender, né? Então, eu disponibilizei para vocês, está dentro da pasta do Google Drive lá nossa. A gente tem dentro da pasta do Google Drive está lá todos os arquivos do SIG. Para isso eu vou aqui, está dentro lá da pasta da nossa disciplina. Então, cadê Class 1? Planejamento ambiental. Dentro de bibliografia tem uma subpasta, SIG Planejamento Ambiental 2025. Aproveitando, esses são os textos de referência que vão ser utilizados para o nosso projeto, para o nosso estudo dirigido final. Vocês devem baixar essa pasta, só mostrando o conteúdo dela. Ela tem uma pasta bases, que tem todas as bases que foram utilizadas. E ela tem dois projetos, um para o ArcGIS e um para o QGIS, que vinculam para essa pasta bases aqui derivada. Tem também uma planilha, que é essa que vocês devem entregar, que é a zoneamento e políticas aqui no caso do Geoparque Corumbataí. Então, vou mostrar aqui rapidamente como que está o SIG, considerando a instrumentação no QGIS, no ArcGIS. Em sala de aula eu tinha mostrado mais no QGIS, né? Então, só para aproveitando aqui, tendo diversidade. Então, vocês têm um sistema de informação geográfica aqui que ele tem uma quantidade expressiva de informações, temos limites municipais, temos limite estadual, temos vários outros limites municipais aqui, já está tudo pré-configurado em nível de estilo para facilitar a vida. Temos informações de socioeconomia, por exemplo, sobre como que está a propriedade fundiária, como que está a partir do CAR, né? O CAR não é um instrumento fundiário, mas entendemos. Sobre densidade demográfica, pegando os dados aí de 2010 do censo. Temos os dados de informação e informações sobre unidade de conservação, pedologia, geologia, declividade, uso da terra em 2022, uso da terra em 1992, e que todos são informações aí que nos ajudam a pensar a partir dessa complexidade em nível territorial e espacial, que é o Geoparque do Corumbataí. A proposta central para vocês é vocês tentarem construir propostas políticas e ações entre diferentes instrumentos visando a conservação ambiental do Corumbataí e dos geossítios que estão associados aqui com o Geoparque. Então, os geossítios eles foram georreferenciados considerando a base de dados que estava disponível do OpenStreetMaps e Google Maps. Quer dizer que eles não necessariamente estão na melhor localização. Então, quando a gente pega aqui a estação ecológica de Itirapina, provavelmente ele pegou aqui por conta da centralidade, não necessariamente é o endereço ou a estrutura de acesso de entrada. Mas fica aqui só, porque falando isso que, por exemplo, teve um grupo que falou, o Morro do Cuscuzeiro está mais para cima aqui um pouco. Não tem problema, caso vocês inclusive entendam que deve mudar. O que é o exercício é de como que a gente vai consertar, articular diferentes instrumentos e ações pensando na construção de uma política ambiental transinstitucional entre diferentes instituições e que seja aplicada aí à conservação ambiental do Corumbataí. Nesse sentido, vocês têm dessas informações, vocês devem o que deve ser entregue é tanto um mapa, um documento cartográfico que eu já disse, não vou avaliar pelo seu rigor cartográfico ou qualidade da informação e da plotagem do mapa, mas ele deve ser um documento que ele comunica bem, que ele traz as informações óbvias e claras, que ele seja um mapa, ok? Mas não vou fazer diferenciações entre estruturas de layout, apesar que vocês já têm até algumas aqui disponibilizadas. Não vou fazer também diferenciação sobre escolha de cores e assim vai. A questão central é que vocês têm que trazer um documento que ele mostre como as políticas foram espacializadas. Esse documento vai ser esse mapa de vocês finalizado. E vocês devem trazer um outro documento complementar, que é essa tabela declarando e trazendo aqui quais que são as etapas e o que vai ser colocado para cada zona, instrumento, política e ação que você pretende desenvolver. Então a gente pode, por exemplo, construir uma política para conservação ambiental, pensando em recuperação ambiental. Essa política poderia ser feita pela Prefeitura Municipal de Analândia, por exemplo, se ela estivesse atendo ali ao contexto dos 3 geossítios que a gente está colocando aqui, que no caso estão dentro do município de Analândia. Mas a gente poderia também trazer uma proposição de recuperação ambiental que tivesse a bacia como referência e pensando aí a dinâmica de planejamento ambiental associada a recursos hídricos. Ou a região metropolitana, por exemplo, de Piracicaba, que poderia trazer políticas aí que são específicas.
poderíamos discutir isso junto e considerando a ideia das unidades de conservação ou subbacias prioritárias que poderiam ser alvo aí de recuperação. A finalidade é que essas coisas, a dimensão espacial seja refletida, pensada e que vocês tragam proposições. Então aqui a gente não vai fazer uma avaliação, gente, sobre qual que é a institucionalidade disso. Será que aqui o recorte a município, a prefeitura municipal de Analândia teria capacidade efetiva de conseguir desenvolver esse programa? Isso não vai ser análise de agora. O que é importante é que vocês tentem associar essas dimensões entre múltiplas instâncias, instrumentos e como eles devem convergir para a conformação aí de uma estrutura de conservação ambiental na bacia do Corumbataí, melhor, no Geoparque do Corumbataí, porque como vimos em sala, o Geoparque ele é maior do que a própria dimensão da bacia hidrográfica e nessa dimensão a bacia mantém-se uma referência, mas a gente tem pontos, dinâmicas e lógicas que são externas à própria bacia hidrográfica do Corumbataí. Então o desafio para vocês é trazer essas informações e o exercício ele é tão diverso quanto a forma como vocês olharem para ele. Então aqui a gente poderia ter uma centralidade municipalista, por exemplo, ou uma dimensão regional mais forte. Mas é interessante que vocês intercalem esses instrumentos, essas instâncias e essas ações. Vai ficando um pouco mais prático e fácil à medida que nós vamos fazendo. Tem uma base de dados que já está colocada aqui, que é zoneamento Geoparque, em que vocês podem pegar, criar e editar. Aqui no caso eu posso editar aqui, zoneamento Geoparque Corumbataí e criar zonas de acordo com o que eu considerar aqui como uma melhor referência. Digamos que a gente coloque aqui, eu vou fazer um aqui em cima. Essa aqui poderia ser a minha zona A, zona B, o que ela tem que ter critério e forma, que vocês vão manifestar aqui dentro dos critérios de delimitação. Então, por exemplo, esse aqui, ele não precisa ter um critério de delimitação, porque ele acontece dentro da FEENA, esse exemplo que tinha trazido aqui de educação ambiental. Mas ele poderia estar desenhado, se quisesse. Mas aí o critério de delimitação dele é os limites da FEENA. Eu poderia colocar que o critério de delimitação seria um pagamento, por exemplo, serviços ambientais para conservadores e protetores de nascente que estão inseridos dentro da APA aqui do Corumbataí. Poderia ser um segundo ou terceiro eixo de discussão. A questão central é que vocês decidem qual que é a melhor forma e como que eles poderiam estar associados. Poderia trazer uma dimensão sobre o corredor ecológico, poderia ligar Itirapina à FEENA. Poderia pensar um programa sobre cursos d'água urbanos que tentasse criar corredores ecológicos a partir dos cursos d'água dentro das áreas urbanas dos municípios. Vocês têm tanta diversidade quanto a imaginação permitir. Por agora ele tem que ser coerente, ele tem que ser sintético e ele tem que conseguir, nesse exercício, articular, associar e incorporar diferentes instrumentos, instâncias e escalas para esse planejamento orientado a partir da bacia do Corumbataí. Tentem, o exercício aqui ele é mais tentativa e erro, depois na correção devolverei para vocês também um exercício que eu fiz sobre essa mesma lógica e propondo aí alguns eixos e dimensões de atuação. Espero que ajude, qualquer coisa e dúvida basta complementar. Um abraço.